Tudo bem? Boa noite. Boa noite, doutor Marcelo Gondim, ao vivo, direto da casa dele, eu direto da minha. Agora nós estamos igual. Só que você está no seu estúdio aí, eu estou na minha sala, né? É isso aí. Doutor, quanta asneira, doutor. Quanta Muito. bobagem a gente tem que ouvir da boca desse. Gente, entenda uma coisa, pelo amor de Deus. Mesmo que eu fosse republicano, até os republicanos não estão gostando do que estão ouvindo desse presidente. Mas aí vem aquela história da ordem executiva, que ontem, aliás, parabéns, viu, doutor? Todo mundo elogiando a sua explicação aqui ontem, falando a respeito do que a gente sabia que era isso daqui, né? E a gente precisando saber demais. Então, doutor Marcelo Gondim, ele assinou esse negócio, nem mostraram ele assinando, ele nem falou a respeito, mas o que, que tem a mais, o que, que tem além nessa história toda, doutor? Fala com a gente. Muito boa noite. Boa noite a todos. Bom, essa ordem executiva, na verdade, é uma palhaçada porque vai impactar um número muito pequeno de pessoas. Não vai trazer nenhum benefício para o país nem para ninguém. Só causou confusão, causou muito estresse das pessoas. E nós vamos aqui agora destrinchar as partes principais, que eu sei que a sua audiência vai estar preocupada com cada um com sua situação. Então, nós vamos procurar ser o mais abrangente possível aqui para explicar sobre essa ordem executiva. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a ordem executiva somente vai se aplicar a pessoas que estão fora dos Estados Unidos a partir de hoje. Então, se você está nos Estados Unidos e está aplicando o seu processo, seu ajuste de status, está com o seu visto normal, ou Uhum. vai entrar com o seu processo ainda, está tudo ok. Essa regra não Então, é para quem está aqui, é para quem em- está fora dos Estados Unidos. vamos então aproveitar porque a gente teve muita pergunta desde ontem a respeito. Pessoas que estão em processo. Por exemplo, acabei de me casar, apliquei, já estou aguardando meu work permit. Vai influenciar? Primeiro, acontece que o processo é tão longo, está demorando tanto, que mesmo que se influenciasse, né, a demora de 4 meses só para o work permit. Mas daí, essa pessoa que está com processo, seja de trabalho, seja de ajuste de status, vai influenciar, doutor? Não, não vai influenciar. Na verdade, a ordem, embora ela seja bem confusa, uma coisa que Como pode ser sempre, bem né? clara nessa ordem é, como sempre, né? Então, eles só têm os melhores que trabalham lá, né? Eles só contratam os melhores, the best of the best. Mas, enfim, ele tem essa ordem que fala quem vai ser afetado, depois fala algumas exceções. Então, a primeira parte, ele fala pessoas que estão fora dos Estados Unidos a partir de hoje, pessoas que não têm um visa de imigrante válido, efetivo hoje, ou seja, isso é uma situação muito rara, poucas pessoas vão estar nessa situação, mas são aqueles que já foram para a entrevista do Green Card no consulado, já tiveram o visto aprovado, mas não entraram no país ainda. Esses não vão ser afetados. Só vai ser Uhum. afetado quem até agora não teve a sua entrevista ainda. Vai ter que aguardar mais 2 meses para ter essa entrevista, de acordo com a lei, com essa ordem. Também essa ordem se aplica àqueles que não têm um documento oficial de viagem, como aquele chamado Travel Authorization ou Advance Parole, emitido hoje, e apenas tem um visa para entrar. Então, esses também serão impactados por essa ordem. Você tem que ter o Advance Parole. Quem está aqui nos Estados Unidos, estava com ajuste de status, recebeu a permissão de viagem, foi ao Brasil e agora está querendo entrar com essa permissão de viagem, tranquilo, porque não vai, essa ordem não vai impactar você, tá? Também eles falam o seguinte, na parte B dessa ordem, eles falam aqueles que não serão impactados com essa ordem. Aí é quase todo mundo, mas vamos ver. Qualquer pessoa que tem green card não vai ser impactado. Qualquer pessoa que está entrando nos Estados Unidos como médico, enfermeira ou qualquer outro profissional de saúde, pessoas que vão fazer pesquisa médica ou outro tipo de pesquisa no interesse de combater o Covid-19, ou que vai exercer
serviço essencial no combate ou na recuperação dos efeitos do Covid-19. Então, basicamente, as pessoas que têm projetos que vão entrar aqui e que vão estar trazendo benefícios para o país, vão estar fazendo pesquisa científica, vão estar ajudando na área de saúde, ou vai abrir uma empresa, talvez que vá criar emprego, há como fazer um caso em cima disso. Depois nós vamos ver como isso seria feito. Mas aqui, continuando, também ele deixou de fora as pessoas do EB5, é claro, porque o EB5... Está valendo quanto hoje? Aliás, está valendo quanto o EB5 hoje, doutor? É 900 mil, o mais barato, né, que aquele do centro regional. Então, aquelas pessoas não são afetadas também por essa aí, porque o genro dele tem muitos programas de centro regional que tem com a China, então eles não podem ficar de fora disso aí, porque é só... Jared Kushner, ele mesmo. É esse aí mesmo. Então, ele tem muito convênio com esse pessoal da B5 aí, então você não pode tocar nele. Também não vai valer para pessoas que são cônjuge de cidadãos americanos. Ou seja, processo de família não vai contar para isso, principalmente se for cidadão americano. Também não vai contar para processo de família quando é americano pedindo para os filhos que estão fora. E até mesmo aqueles que estão em processo de adoção. Eles também não vão ser impactados por essa lei. Agora, uma coisa interessante que eu vi aqui é que ele colocou um estrangeiro, qual a entrada é no interesse nacional. Então, isso não está bem explicado o que é interesse nacional, mas eu estou com tendência a acreditar que tem a ver com o National Interest Waiver, o NIW do EB2. Então, qualquer pessoa que está entrando, que recebeu aquele waiver, que é no National Interest, no interesse nacional, então estaria habilitado a entrar no país, a ter sua entrevista normalmente. Agora, o problema disso é a implementação e cumprimento da ordem. Aí é que é uma piada. Tá? Ele fala que... aliás, o negócio ele é tão confuso que nem ele soube explicar hoje na coletiva. Mas vamos lá, doutor. Estamos aqui para explicar. Vamos lá. Não foi ele que fez isso. Ele só fez assim, faz alguma coisa para mostrar para minha base lá que eu tô... Que a base dele também não vai ler isso, tá? Não vai ser impactada por isso, nem positivamente, nem negativamente. Ele não sabe nem o que é isso. Ele só sabe que ele fez um programa para suspender a migração e pronto, e vai proteger eles contra desemprego. Como eu falei no vídeo, se você é americano, nasceu aqui com todos os direitos, com social desde o berço, e você está com medo que o estrangeiro do México, do Brasil, vai tomar o seu trabalho, o problema está em você. Você não deve ter estudado o suficiente, porque você está com medo de um imigrante tomar o seu emprego aqui, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Então, nessa parte da implementação e na parte do cumprimento, ele fala que o oficial do consulado é que vai usar o seu poder discricionário para decidir se alguém pode se enquadrar em uma exceção a essa regra. Para só um pouquinho. A gente volta para aquele caso olha, a gente não pode mais deixar que as mulheres grávidas venham ter filhos aqui. Mas, por favor, olha para a cara delas, descobre se essa mulher quer ficar grávida aqui e nega o visto. É isso? É tipo isso? Basicamente. E a pessoa que está, por exemplo, você tem um processo de EB2, National Interest Waiver. É uma exceção que está falando ali, isso é interesse nacional. Então, essa pessoa vai ter que ir no consulado para arguir. Acontece que os consulados estão fechados. Exatamente, eu ia falar isso agora. E provavelmente não vão abrir no próximo mês ou em 2 meses. Não sei se vão abrir. Então, inclusive, até para a gente falar, as datas no consulado que eles estão colocando lá, que possivelmente vai ser para junho, que tem data para junho, tem data para julho, eles estão fazendo isso porque eles precisam do dinheiro de quem quer aplicar. Falou, tá aberto, vamos pagar, e paga a taxa, porque esse dinheiro vai para o consulado, não vai para o governo. E aí, eles querem isso. Agora, se você vai ser atendido nessa data, amigo, isso ninguém sabe, ninguém pode chegar para você e falar assim, ó, vamos marcar lá que dia 8 de junho você tá... Não vai. Se não abrir lá em São Paulo, não adianta você ser o... Não vai. Não vai, não adianta. Então não sabe. Eu acredito que isso só vai melhorar mesmo lá por julho. Daí pra frente. Olha lá ainda, né? E ainda vai ter aquela fila de quem teve tudo cancelado. Então, amigo, né? Segue aí, doutor. Com certeza. Então, para a gente entender
o efeito dessa medida provisória, dessa ordem executiva, o efeito vai ser o seguinte: não vai impactar o processo de ninguém que está nos Estados Unidos, com o seu processo, então você não precisa ficar ligando para o seu advogado, mandando e-mail, indo para o escritório para ver se fala com alguém, para ver se o seu caso vai ser interrompido. Não vai ser interrompido, quem não aplicou pode começar a sua aplicação, quem está aplicando pode esperar, tudo vai ser normal, nada vai ser suspenso por aqui. Quem tem o caso no Brasil, estava pendente da entrevista, no Brasil estou falando porque sua audiência é de brasileiros, né? Mas pessoas do mundo todo Sim, que sim, estão sim. esperando sua entrevista, Uhum. se o caso é de trabalho, é processo de trabalho, essa entrevista vai ser suspensa, não vai ter essa entrevista, ou pelo menos não vai ser emitido o visto, se não foi emitido até hoje, não vai ser emitido mais nos próximos 12 meses, ou seja, e também o consulado que estiver aberto. Então, quer dizer, se você for ver bem, quem vai ser impactado por essa medida? Ninguém. Isso, na Eu realidade, acho que é ninguém, um muito ruído que pouco. foi feito para tirar o foco desse trabalho bem horroroso que ele vem fazendo no Covid. Exatamente. É o que a Nancy Pelosi falou, é um distraction por causa do Uhum. failure na performance do governo com o Covid-19 e os testes. Outra coisa interessante é que isso aqui, mesmo não tendo efeito para ninguém, as pessoas que estão no consulado para esperando visto, tal, que vai ter isso aí, vai acabar, se isso aqui fosse ser mais abrangente, ia acabar o quê? Com uma avalanche de ação judicial. Então, a forma mais difícil de se defender isso é quando entrar a ação judicial e a pessoa que está pedindo a liminar falar como é que você vai proteger o trabalhador americano contra desemprego se você autorizou o trabalhador temporário, que é uma coisa imediata, que vai acontecer nesses 2 meses, mas o É, green card, que vem para aqui para uma coisa mais para o futuro, esse não pode ter o visto. Ou seja, como é que você vai justificar isso para um juiz federal? pois Então, é. se isso aí fosse levar a cabo da forma que ele anunciou na segunda-feira, e até o que ele anunciou até ontem, realmente seria uma avalanche de processo judicial. Muitos juízes federais dariam essas liminares tranquilamente na Califórnia, no Havaí, no estado de Washington, DC, na Distrito de Colômbia, também na parte de Nova York, Connecticut, Chicago. Todas essas varas federais dariam as liminares. A gente já sabe que eles dariam as liminares. E as cortes de apelações iriam manter as liminares. Onde esse caso acabar? Na Suprema Corte. Aí ele ganha. Mas aí até Mas lá já olha, se acabou o ele chegar tempo lá, dessa liminar e daí já já acabou era, o que foi tempo. aquilo que você falou ontem. Doutor, tem um Hoje monte de já pergunta acabou a aqui. eleição. Vamos. Hoje já teve eleição, também é essa. A gente tem que É, esperar, né? é, enfim. Mas, ó, gente, eu espero que tenha esclarecido a situação aí. Então fica calmo, calma, muita calma nessa hora. Não tem nada de ruim, é só mais um blá 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 do governo. Vamos lá, Fabiano Gonçalves. Boa noite, doutor. Eu tenho passagem para essa sexta-feira do Brasil para os Estados Unidos. Eu tenho visto de trabalho EB3 válido residente permanente. Será que eu consigo entrar? Aparentemente, ele tem o visto já. Se ele está falando da B3, ele tem um immigrant visa, o visto de Uhum. imigrante já que foi aprovado. Ele vai poder entrar, porque o visto foi aprovado até hoje. Agora, se a pessoa tiver o visto aprovado amanhã, que não vai acontecer, que está fechado o consulado, mas se tivesse visto aprovado amanhã, não poderia mais entrar com É esse porque visto. ele já está com a passagem comprada, viu, Fabiano? Viu, Fabiano? Fica tranquilo, vem com fé. Lucimar Aires Fernandes, boa noite para você. Estou no EB3. Estou no EB3. O Ministério do Trabalho solicitou a meu sponsor todos os documentos para registrar o Work Permit. Quanto tempo leva para ter uma resposta e qual o próximo passo? Obrigado. Quem pergunta é a Lucimar. Essa pergunta é um pouco confusa, porque talvez o profissional que estava fazendo o processo dela, não é culpa dela, não tem culpa absolutamente nenhuma, mas não devem ter explicado a ela o passo a passo do processo. Então, ela não está sabendo muito bem isso aí. Lucimar, assiste um vídeo que a gente tem no YouTube sobre o EB3, são 9 minutos só, e você vai entender melhor as partes do seu processo, tá? Porque aí você vai ficar mais claro. O que aconteceu foi o seguinte, provavelmente, eu estou tentando entender a sua pergunta, mas eu posso falar coisa errada com base numa pergunta que você não sabia ainda que você estava falando. E não é sua culpa, estou mais uma vez falando. Então, Sim. se você está no departamento de trabalho e teve uma auditoria e quer os documentos da auditoria, uma vez que a empresa responda à auditoria, mostrando sobre os anúncios, vai levar mais uns 3, 4 meses para sair a aprovação da certificação de trabalho. Se o seu caso, EB3, estiver na imigração, e a imigração é que está pedindo à empresa
a cópia dos documentos, ou a parte da... A imigração está fazendo isso, é uma tendência que está acontecendo agora no EB3, que é fazer o tal do RFE, Request for Evidence. O Request for Evidence, no formato da auditoria, pedindo todos os documentos de anúncios, é um abuso que a USCIS está fazendo com os empregadores e os empregados. Mas eles estão fazendo, isso vai gerar ação judicial, eventualmente, a EILA já está vendo isso, mas estão fazendo isso. Então, eu acredito que seja ou uma auditoria que ela está falando, ou, se for o caso, está já na imigração, o processo já foi aprovado pelo Departamento de Trabalho e agora está na imigração, então vai ser um RFE na segunda fase, e esse RFE a empresa vai dar documentação, o seu advogado vai ajudar com isso aí, provavelmente, e aí a imigração deve, se tudo tiver ok, deve aprovar o processo. Se você quiser mais informação sobre isso, a gente pode conversar para eu entender melhor o que você está perguntando, mas o que eu pude entender, pelo que o Paulo falou, foi isso. Tá aí o endereço do doutor. Não, que é isso, doutor. A gente sabe que aqui às vezes as perguntas vêm. Não é nem falta, não é nem problema das pessoas. Às vezes elas também estão perdidas no caso delas, né? Entre em contato com o Dr. Marcelo, quem quiser falar diretamente com ele, tá aí o endereço na tela, gondimlaw.com. Você pode marcar a sua entrevista com o Dr. Marcelo diretamente no site. Agora, ele está em shelter in place, então ele está atendendo todo mundo online e você já pode conversar com o Dr. Marcelo depois. Olha só, o Romanos Souza. Doutor, eu tenho visita de rotina ao ICE todo mês. Aliás, eu tenho visita de rotina ao ICE no mês de maio. Se caso ainda estiver fechado, o que eu tenho que fazer para reagendar? Você vai ser notificado sobre essa visita, porque o ICE ele não está fazendo mais essas visitas agora. Isso aí você deve estar com um caso na corte, um caso de deportação, e você tem que fazer a visita periódica ao ICE, até que eles decidam o que vão fazer com você. Então, nesse caso, se você vai no ICE, você vai no site do ICE, ou até no próprio lugar onde você tem que comparecer, você está vendo lá que tem uma notícia dizendo que está fechado, você tem que aguardar. Você vai receber uma carta, ou algum comunicado, ou até uma ligação, explicando quando você pode retornar. Tá. Doutor Hudson Santiago, doutor, boa noite. Como ficou o caso de quem está esperando uma entrevista de Green Card no Rio de Janeiro? No meu caso, eu sou residente e minha esposa e filhas estão no Brasil aguardando a entrevista no Rio. Ela será afetada por esses 60 dias? Bom, a medida provisória, essa medida que ele falou aqui, vou até consultar mais uma vez, ele está falando aqui que não vai afetar processos de filhos e esposo de cidadãos americanos. Uhum. Então, no caso, ele diz que ele é residente permanente, né? Ele é residente. Ele não é cidadão americano. Bom, de qualquer maneira, né, doutor, a entrevista é no Rio de Janeiro, o consulado está fechado. Vamos contar aí mais mês de maio fechado, são 30 dias. Cara, vai ser esperar mais 30, né? Exatamente. Eu não estou vendo aqui, ele falou que não iria, na explicação que foi publicada, falou que não iria afetar parentes de residentes permanentes, tampouco. Mas na hora de listar, ele só fala do cidadão americano. Entendi. Eu vou ter que ver isso com calma, mas aparentemente, eu acho que na prática não vai impactar em nada a sua situação, porque o consulado não vai abrir de qualquer forma. E isso aí... doutor, de qualquer forma, isso já responde até a pergunta da Joyce Cris. Ela fala o seguinte, ó, doutor, o visto K1 aprovado no Brasil pode ser afetado? Como ela está casada com um cidadão americano, imagina-se? Não, né? Não, e também porque o visto está aprovado, por 2 motivos. Não só porque o processo não é de trabalho, é um processo de família, e é cidadão americano, mas também porque, mesmo que fosse de trabalho, não fosse cidadão americano, já está o visto aprovado. Então, todos aqueles que já tiveram o visto aprovado antes de hoje, ou até hoje, não vão estar impactados por essa ordem. Entendi, doutor. Então tá. Olha só, os casos então que a gente pode dizer que não serão afetados, para as pessoas ficarem bem tranquilos, até para a gente repetir. F1, F2, B1, B2, que são vistos não imigrantes, gente, esquece que isso não tem nada a ver com a paçoca.
Os EB3 da vida que já estão em processo também não serão afetados. Quem tem ajuste de status por casamento, se já aplicou, também não serão afetados. Agora tem uma outra pergunta, que agora é uma pergunta minha, doutor. Ele disse hoje na coletiva que, independente da situação, se ele quiser, e aí é aquele papo para a base dele, ele vai lá e prorroga esses 60 dias, que eu acho que na realidade tudo isso que ele está fazendo é justamente, e foram as perguntas dos repórteres, ele se irritou, foi para cima de novo dos repórteres, que ele estaria usando o coronavírus como plataforma eleitoral. Já que os democratas não podem fazer campanha, ele está usando primeiro o espaço que ele tem na televisão, que é absurdo, é o show do Trump, né? E também usando essa situação para bater de novo na história da imigração. Ele voltou a dizer hoje a respeito das 147 milhas que estão construídas do muro, que tem o apoio do México, que o México vai ressarcir o custo do muro. Quer dizer, e ainda falou que não vai ter segunda onda do coronavírus. Pode ficar tranquilo, eu sei. Então, assim, é tudo, na realidade, uma jogada de marketing, uma jogada eleitoral, né, doutor? Então as pessoas podem ficar calmas e tranquilas que nada vai acontecer, ou vai todo mundo discutir na justiça, chega em novembro, muda esse governo, né? Toda vez que a pessoa falar com você, believe me, não acredite nele. Tá bom. A pessoa que quer ser criticada não vai falar isso. Tá bom. Doutor, estamos conversados hoje? Foi bom, né? Acabou de sair fresquinho aqui o documento, né? É assim que a gente faz. Muito obrigado mais uma vez, doutor Marcelo Gondim, por tudo que o senhor tem feito aqui com a gente. Eu espero que a gente esteja também retribuindo a contento. E quem quiser falar com o doutor Marcelo Gondim, está aí na televisão, http://gondimlaw, com law.com, para você poder entrar em contato com o doutor Marcelo Gondim. Obrigado, doutor. Agora, daqui 2 semanas, você volta. Não na próxima quarta-feira, na outra a gente volta a conversar. Obrigado, doutor, mais uma vez. Estamos aí. Boa noite a todos.